Olá, tudo bem com vocês? Quarta-feira, né? Quarta-feira é nosso dia especial porque sempre tem uma pessoa importante com um conhecimento muito grande para agregar no História de Sonhos. E é sobre agregar que nós vamos falar hoje, principalmente sobre agregar. Eu quero dar boa noite para quem está chegando, bem-vindo a todos vocês. Hoje na nossa live especial, quem vai estar comigo é o professor José Antônio de Geografia. Ele vai contar um pouquinho sobre o projeto dele. Mas antes, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é Ana Causo, sou mentora do projeto História de Sonhos, e o projeto História de Sonhos tem por metodologia desenvolver pessoas para que elas possam, inclusive, empreender os seus próprios sonhos. Eu quero agradecer quem está chegando na live, quero dizer que vocês podem deixar as perguntas na caixinha de pergunta para ficar mais fácil a minha vida com o Zé aqui hoje, né, para que a gente possa responder vocês, porque é uma live interativa, a gente depende das perguntas, das curiosidades que vocês têm a respeito do assunto que a gente vai tratar. Quero que vocês convidem os amigos, afinal, o assunto que nós vamos tratar aqui hoje é extremamente importante para todos vocês. E o principal de tudo isso o História de Sonhos só consegue existir e ramificar com tanta propriedade, né? São mais de 14 mil alunos agora, a última contagem que o Gustavo fez pra gente, tá dando aí mais de 14 mil alunos, e a gente só tem essa amplificação porque vocês estão aí, sempre de bastidores com a gente, nos ajudando a formalizar, a formar esse conteúdo que a gente traz. Tudo que a gente traz aqui para vocês são coisas que vocês tiveram curiosidade em algum momento, solicitaram que o projeto trouxesse esse tipo de informação. Hoje não é diferente. Bom, os informes da semana, enquanto o Zé eu estou aguardando o Zé Antônio chegar, enquanto ele está, né, se preparando aqui para entrar na live com a gente, deixa eu passar os informes da semana. No último dia 25, nós fizemos o sorteio do projeto Quero Livros. Foram 10 alunos que foram sorteados e vão receber nas suas residências, sem custo nenhum, livros de primeira leitura ou livros em original. Isso é fruto de uma parceria nossa com vários anjos que a História de Sonhos foi colecionando nos últimos 7 anos, e também com a Amazon. A lista dos ganhadores deve sair até no máximo amanhã para vocês aqui pelo Instagram, tá? E a gente sempre compartilha essa informação lá para o Facebook. Outra informação importante é as aulas do História de Sonhos, os vídeos que nós fazemos para vocês. Eles estão disponíveis no canal do YouTube a partir das 20 horas e 30 minutos. Então nós tínhamos um horário que era às 8 horas da noite, né, às 20 horas. E por conta dessa live, vocês terem escolhido a quarta-feira como o melhor dia para vocês, nós já estamos lá mudamos o horário para que quem acompanha a gente na live possa ir diretamente para lá. A hora que o Zé Antônio chegar por aí, ele já pode mandar para mim a solicitação de participação. Deixa eu só ver aqui, me parece que ele está falando comigo pelo WhatsApp. Deixa eu pedir para ele já ir para a live, para ele poder começar por lá. Pode entrar. Bom, eu quero agradecer vocês também. Muita coisa boa tem acontecido no História de Sonhos nos últimos tempos, né? O nosso livro Ansiedade está sendo um sucesso. Vocês abraçaram essa causa junto com a gente. Muitos perguntam, Ana, qual o valor desse? É um livro mesmo? Sim, é um e-book, é o livro no formato e-book. Então eu não quis fazer para vocês uma fração de conteúdo, eu quis dar o conteúdo todo. Contei com a ajuda da professora Deusa para isso, são mais de 180 páginas, com todo o conhecimento que o História de Sonhos tem de lidar com alunos ansiosos e principalmente nos resultados positivos que nós alcançamos aí com esses alunos, tá? Então o livro está bem legal, a venda do livro está sendo feita pela plataforma da Eduz, daqui uns dias ela vai ser também por outras plataformas, e a partir do dia 2 ela é feita na própria loja do História de Sonhos. Então se vocês quiserem, vocês podem adquirir em pré-venda lá pela plataforma da Eduz. Alguém aqui do História de Sonhos vai colocar o link aqui na live, mas tem na nossa bio também, tem nos vídeos do YouTube, na descrição do vídeo do YouTube, os links que vocês podem encontrar lá no nosso site do História de Sonhos, tá bom? Quero agradecer, né? Já
Batemos um número bem alto de livros, mais do que a gente imaginava pela primeira semana. E o preço está super acessível, né? R$12,90. Uma das minhas grandes brigas é que a gente faça material de qualidade num preço acessível para que as pessoas possam adquirir o conhecimento e esses conteúdos de relevância para que ela possa, inclusive, adquirir aí soluções para o seu dia a dia. Tô vendo que o professor Zé Antônio já entrou. Zé, vai aparecer para você participar. É só clicar na solicitação que eu consigo autorizar aqui. Ah lá, ele já autorizou lá, que joia. Para vocês, nisso, o professor José Antônio vai entrando aqui na live com a gente. O último informe que eu tenho para vocês quando você não empreende o seu sonho, é automático você ser extremamente mal pago para realizar os sonhos dos outros. Então, se o História de Sonhos faz sentido para você, se o conteúdo que a gente produz para vocês aqui realmente acrescenta, gera valor, conte para as outras pessoas e proporcione o bem também para outras pessoas. Olha aí meu amigo chegando. Professor Zé Antônio, boa noite, bem-vindo. Boa noite. É uma grande novidade, né, Zé? Esse negócio de live, internet, tudo mudou, né, Zé? Tudo mudou no último ano. Como que é isso? Verdade, obrigado. Tudo bem com você? Tranquila? Tudo jóia. Ô Zé, meus alunos têm muita curiosidade sobre você, porque vira e mexe eu conto uma história ou outra de coisas que eu aprendi observando o seu trabalho. Então, se você preferir, vamos fazer assim, ó. Conta para eles quem é o Zé Antônio, a pessoa, né? Depois o profissional, e aí, por último, por que geografia? Vamos fazer esse panorama para eles poderem ter o visual das informações suas que eu já contei? Tá, joia. Então, obrigado pelo convite, muito obrigado a Ana, né? O convite, o apoio da Ana, da Elisandra. Sou o professor José Antônio, podem me chamar de Tony. Quanto pessoa, sou uma pessoa bastante autêntica, né? Sou muito emotivo. Eu sou muito sério naquilo que eu faço, mas eu sou bastante emotivo, não tenho vergonha nenhuma de demonstrar as emoções, né? Eu escolhi geografia pelo seguinte, a minha irmã mais velha, ela começou a fazer geografia, aí ela parou e ela me falou como que era o curso, né? Então, na época, em Presidente Prudente, que é onde eu morava, eu comecei a dar aula lá, naquela época, não faz tanto tempo assim não, viu, gente? Não tinha tantas opções igual vocês, alunos, têm hoje. E aí, né, não podia pagar, né? E pelo que ela falava da geografia, eu via que tinha algumas coisas que eu teria afinidade com a geografia, né? E aí foi aí que eu fiz a faculdade de geografia, lá em Presidente Prudente, na Unesp, né? Aí eu fui bolsista, né, da faculdade, né? Bastante dificuldade, mas eu consegui concluir o curso de geografia. Teve um tempo que eu trabalhei com um tio meu, esse tio meu é como se fosse um pai, né, na verdade. Trabalhei numa chácara com ele, na época também. E era assim, trabalhando de dia, estudando à noite, né, indo e voltando a pé da faculdade, mas não era tão longe também, né? E assim que eu fiz a geografia. Ô Zé, eles entendem geografia, mas às vezes não entendem. Para que serve essa diaba dessa disciplina que o povo às vezes não entende muito bem? Qual é a aplicabilidade da geografia para eles? Então, assim, tem uma frase que diz que a geografia serve antes de tudo para fazer a guerra. Tem uma meio verdade nisso, né? Porque, assim, toda matéria que é ligada nessa área de geografia, filosofia, né, gera a pensar. O pensamento gera argumento, né? E o argumento, na verdade, ele é uma arma importantíssima para as pessoas, né? Só que, por exemplo, dependendo da situação que você está, dependendo do argumento que você coloca, pode gerar um conflito ou outro, né? Mas, assim, o propósito em si é pensar e entender o espaço geográfico. Então, o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. Como o espaço geográfico tem muita coisa que acontece, né, que onde tudo acontece no espaço geográfico, né, relações entre o homem e o meio ambiente, a geografia tem um amplo espaço de atuação, né, a parte física, a parte humana, que é a parte que eu mais gosto, né, então tem muita coisa na geografia, mas o espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia. Uma das perguntas que eu recebi hoje, quando a gente faz a publicidade, a propaganda, né, Zé, falando do convidado, o que ele faz e tal.
E uma das perguntas foi: quantos anos é a faculdade de geografia? Eu achei interessante o aluno não saber. Então, a licenciatura, que é para a gente tirar o diploma e poder dar aula de ensino fundamental e médio, são 4 anos. Aí depois você escolhe se você quer fazer um mestrado, né, ou se você quer fazer um bacharelado, em torno de 2 anos. Nesse bacharelado, você vai se especializar em alguma coisa, né? Eu acabei não concluindo meu bacharelado, mas assim, eu fiz um trabalho em cima da expansão do comércio varejista em conjuntos habitacionais. Então, na época, onde eu morava, tinha um conjunto muito famoso, né? E estava surgindo naquela época. E eu comecei a analisar como que o comércio varejista ele se expandia ali. Então, se a gente quiser trazer mais para a nossa realidade, a gente pode pensar, por exemplo, aqui no distrito Campo Grande, que é onde eu moro. Não é um bairro em si, é um distrito com vários bairros, porém é uma área que o comércio se expandiu muito também. Então, é tudo muito próximo das pessoas, que essa é justamente a ideia, né? De você colocar as coisas mais próximas das pessoas. Né? Aí eu fiz meu projeto, um trabalho, né, sobre isso, mas acabei não dando sequência. Né? José, você está se apaixonando pela História de Sonhos. Eu preciso dar um beijo para uma pessoa que eu vi que acabou de entrar, que é uma das primeiras agentes que o projeto teve, que é a Jade Almeida. Uma das aulas que a gente mais gosta aqui no História de Sonhos, que é o projeto Abraço, né, a aula Abraço, Poder do Abraço, é a ideia dessa moça aí. Agora ela não está com a gente nas tradições de bastidores, mas é uma das primeiras agentes que entrou, uma pessoa que eu tenho que ter gratidão para o resto da vida, porque me proporcionou, ela, enquanto aluna, me proporcionou muita coisa boa nessa vida. E a família toda, né? Ali eu consegui dar aula para os 2 irmãos mais velhos, só não peguei o primeiro. Conheço mãe, tudo isso. Zé, você está com um projeto agora e eu acho que esse projeto, eu acho não, eu tenho certeza, esse projeto tem tanta essência de beleza e os valores que o História de Sonhos tanto busca que o aluno desenvolva, que é o respeito, o amor ao próximo, o se colocar no lugar do outro, tentar entender a dificuldade do outro, que quando você me levou para falar lá no Agregar sexta-feira, a Elisandra não deixou passar batida, ela foi junto comigo, e nós reorganizamos a nossa agenda para que você estivesse com a gente hoje aqui. Não podia deixar muito tempo de espaço, sabe, Zé? Conta para os meus alunos o que é o projeto Agregar. Qual é a finalidade desse projeto, a abrangência que você já alcançou com o projeto Agregar. E se meus alunos podem conhecer o seu projeto, como é que eles fazem para fazer isso? Sim, então, os projetos, eles se completam, eles se abraçam, né? Falando em abraço, eles se abraçam os projetos. E quem falou desse projeto Abraço foi a Elisandra, inclusive, a gente conversando, né? Ela comentou comigo. Um beijo para a Elisandra. Então, eu fã, o Zé já está adorando o seu trabalho. Sim, parabéns pelo banner que ela fez, inclusive. E, assim, fiquei muito honrado, né, pela presença aqui, agradeço demais novamente a vocês. E existe um outro projeto também, que ele começou antes do projeto Agregar, que ele chama o projeto Toda Forma de Amor. O projeto Toda Forma de Amor inclui todas as ações que visam um acolhimento do aluno, inclusive combate ao bullying, entre outras coisas. O projeto Agregar também é uma forma de acolhimento, né, mas ele surgiu agora durante a pandemia, de uma necessidade de promover o engajamento dos alunos, né? Ou seja, como que nós podemos fazer com que aqueles alunos que não estão fazendo as atividades, não estão participando, como que a gente faz para trazer esses alunos a fazer as coisas? Só que tem um ponto de partida disso, né? Então, a questão é nunca chegar no aluno e já perguntar para ele o que ele não faz as atividades. O primeiro passo é perguntar como ele está e como a família está. Então, inclusive, quando eu vou fazer as evolutivos com os alunos, a primeira coisa que eu pergunto é como que eles estão, como a família está, né? E alguns até perguntam para mim, né? Professor, como que você está? Como está a sua família? Né? E é muito bacana. Então, a ideia do projeto era essa, né? É essa, né? Inicialmente, de fazer com que esses alunos passem a fazer as atividades, né? Não só por uma questão de nota, mas por questão de aprendizado, principalmente, né? E de aproximação com esses alunos, né? Porque quanto mais próximo a gente estiver, melhor. Então, hoje em dia,
o professor ele tem uma função muito importante nessa questão da aproximação com os alunos, do acolhimento com os alunos, né? Então, a função do professor ela é muito mais do que a questão pedagógica, ela vai muito além disso. Né? É lógico que a questão do profissional ela tem que vir em primeiro lugar, né? Mas assim, a gente não pode deixar assim de pensar no aluno enquanto pessoa. Né? Ele é uma pessoa que está ali. Né? Ô Zé, você está professor há quantos anos? Não vou contar a sua idade para eles, não. Mas eu estou professora no Estado há 8 anos. No Estado de São Paulo há 8 anos. O restante eu não conto, Zé, porque senão eles vão usando a matemática e descobrem logo a minha idade. Exato. E você? Eu não vou dar o spoiler da idade, mas eu não vou falar quando eu comecei eventual, vou falar como efetivo. Eu estou desde 2006 no Rui, né, no Rui Rodrigues, na Escola Rui Rodrigues, aqui em Campinas, região Campo Grande, e desde 2014 eu assumi o segundo cargo. Né, primeiro no Newton Ackerman, no Florence, né, e depois eu transferi o cargo pro Cotomassi, na Escola Cotomassi, onde eu estou desde 2016, lá no segundo cargo, no Novo Cotomassi. Eu faço uma pergunta para todo professor que eu trago. Não são todos os professores que eu trago para falar no História de Sonhos. Eu só trago para falar no História de Sonhos professores apaixonados. Professores que realmente são professores por vocação, por aptidão e por desenvolver a própria capacidade interna, potencializando isso sendo professor. Aquele que chega na sala de aula e entende que o aluno é uma história a ser aprendida, enquanto nós, professores, somos uma história a ensinar e podemos aprender muito com aquele aluno também. Então, eu vou te perguntar a mesma coisa que eu pergunto para os outros professores. Não está no nosso script, mas é uma coisa importante que os meus alunos não podem deixar de saber, porque hoje, o que eles aprendem, né? Eles aprendem que o professor não é mais o cara legal da sala de aula que detém o conhecimento, porque tem o tal do Google que trapaceia a gente em tudo. Enquanto a gente está ali ensinando, eles vão para a internet e tem tudo a um estalar de dedos, muito rápido. E aí não adquirem o conhecimento. Eles têm acesso à informação, mas não transformam essa informação em conhecimento. Zé, quando você sai da faculdade lá na sua cidade, você era já professor ou você se tornou professor vivendo a sala de aula? A pergunta é ótima, excelente. Eu também, inclusive, te convidei para sexta-feira porque você é uma inspiradora, né, de pessoas, você tem esse projeto maravilhoso, então não podia deixar você de fora, por isso que era o primeiro nome da minha lista foi você. A gente se torna professor a cada dia. Né? E foi na sala de aula, então eu sempre falo para eles que a gente não aprende a ser professor na faculdade. E se alguém algum dia falar para mim que aprendeu a ser professor na faculdade, me fala que faculdade foi que essa pessoa fez. Porque foi essa, né? Eu faço uma comparação com a gente vai tirar a habilitação. Na habilitação, você tira um documento que você tem a habilitação para dirigir. Quando você faz a faculdade, você tem um documento que você tem a habilitação para dar aula. Só que assim, você pega não só a experiência, mas a questão mesmo do DNA da coisa é na sala de aula. Não tem como. E sempre, acho que você lembra que eu falei na sexta-feira, e falo sempre. Eu devo muito, muito da minha transformação quanto pessoa e profissional aos alunos. As pessoas que trabalham comigo, mas muito aos alunos. Por causa dessa convivência. Então, se eu não fosse uma pessoa tão intensa no trabalho, eu não teria essa transformação. Porque eu estaria numa caixa em que eu iria para dar aula, eu entraria, daria minha aula e sairia do mesmo jeito, sem enxergar o aluno. Então, enxergando o aluno, eu me enxergo. Então, foi por isso que eu aprendi, estou aprendendo, é claro, né, a gente vai aprendendo na sala de aula. Né? E não existe nenhuma outra profissão que eu pudesse exercer que eu poderia me ensinar tanto quanto você é professor. Para você ver como que é. Eu me tornei professor e eu aprendo muito. Né? Isso é bastante... Isso é ótimo, né, Zé? Porque ao tornar-se professor, eu tenho isso comigo, assim. Ao tornar professor, a gente aprende horrores. Eles não têm ideia do quanto que a gente aprende. Porque são 40, depende da escola, 45 alunos por sala. Então é 40, 45 contra 1, né? Uhum. A gente tem uma infinidade ali de histórias para aprender com eles, enquanto a gente transmite aquele conhecimento que nós temos. E que esse ano é desse jeito, o ano que vem o conhecimento, o currículo escolar é o mesmo.
E aí cabe a nós transformar, porque o aluno mudou, a situação do país mudou, a situação da escola, do bairro, da cidade mudou. E essas adequações, quem faz essas adequações, quem acaba fazendo é o professor, né? É engraçado porque a maioria dos nossos colegas, eles acham que o aluno é que se adapta à escola. E a gente está percebendo isso que não, que as adequações, na verdade, agora é o contrário, é a escola que está se adaptando. Eu acho que o Agregar veio para provar isso, nem para mostrar. Eu acho que o teu projeto Agregar, ele mostra isso claríssimo. Nós tivemos, o Zé me chamou na sexta-feira para participar lá com ele, e nós tínhamos pais, dirigentes escolares, colegas professores, alunos, no mesmo espaço, discutindo como trabalhar o engajamento desse aluno agora durante a pandemia e evitar que esse aluno faça evasão escolar exatamente por conta da pandemia. Zé, o Agregar, então, a função principal dele é acolher o aluno independente do tema, independente da época. Isso, foi bem lembrado. A questão do acolhimento é importantíssima. Precisa essa preocupação também em conversar com eles, ter essa aproximação. E começou na pandemia, porém a ideia é se estender, né? Porque assim, a gente não sabe como que vai ser essa volta às aulas. Como que esse aluno vai voltar? Alguns perderam familiares, perderam amigos, muitos ficaram doentes também, né, durante essa pandemia. Então todo mundo foi afetado de alguma maneira. Então, assim, esse acolhimento, ele é sempre, né? Então, tem aquela questão, trazê-lo e mantê-lo. Então, é fazer com que ele venha, ele participe e que ele continue participando. Né? Vai ter as férias agora, vai ter um período que a gente vai estar um pouquinho afastado de novo, entre aspas, porém vai ter o retorno no ano que vem. A gente também não sabe como que vai ser. Então, assim, a gente teve uma oportunidade muito grande durante essa pandemia de se aproximar, né, e conhecer as pessoas. E ter uma experiência inédita com a educação, e não só com a educação, né, enquanto seres humanos, enquanto sociedade em si. Né, você vê, assim, a gente fez uma live e agora a gente está fazendo essa hoje, unindo pessoas de outras cidades. Eu vi que entrou aí umas amigas minhas aí, eu mandei o banner para estar participando, a Michelle, a Shirley, então, que eu consegui ver aqui. Então, Nossa, a Denise está aqui, que eu estou vendo. Josefa Silva está aqui. Tem muita gente chegando. Eu Denise também. Estou tentando acompanhar aqui. Nossa. E tem momentinho na live. Você conhece a Denise Bugatti, ou Ana Caruso? Olha, só há 30 anos, mas isso é outra matemática que eu não posso ir aprofundando, não, senão logo eles matam as paradas da idade, né? Já estamos agregando as pessoas, você viu? Como que a todo momento a gente pode agregar? A todo momento. E até a questão de eu ter... na sexta-feira, você participou de um marco importante do projeto. Quem participou, quem estava lá na sexta-feira, participou de um marco do projeto, que é o de abrangência dele maior, estendendo aos pais, a comunidade em si. Cada um pode contribuir, conversando com um vizinho, com o filho de um vizinho. É isso que eu ia te perguntar, Zé. Primeiro que, assim, para mim é claro a importância do seu projeto. O projeto Agregar, ele tem um peso muito grande. Eu acho louvável a Escola Rui Rodrigues e a Escola Cotomácia em Campinas ter se juntado a você, ou, na verdade, você juntado às escolas, para que formasse essa rede de apoio e acolhimento ao aluno. Galiego também. Eu quero aplaudir você por isso e também as escolas por estarem aí engajadas na sua ideia de fazer isso. Aí, isso para mim é a maior importância. Mas como que nós de fora, por exemplo, História de Sonhos está hoje na internet, 14 mil alunos, 27 países, 6 idiomas. Como que eu, Ana, ou História de Sonhos, enquanto empresa, pode colaborar com o projeto Agregar? Como que a gente colabora com vocês? Então, vocês têm um trunfo muito importante, porque vocês têm, vocês conseguem potencializar as coisas, né? Então, a questão das redes sociais, da divulgação em redes sociais, e o que eu falei agora há pouco da questão da conversa, né, com as pessoas, do dia a dia mesmo,
fisicamente, né, ao vivo, né, vou dizer assim, mas também a questão de por vários meios, redes sociais, como eu falei, e-mail, ou seja, a questão é a comunicação, se comunicar com as pessoas, divulgar e falar da importância não só do projeto Agregar, mas da questão da importância do projeto de vida, que é o Agregar entre o projeto de vida. E tentar mostrar para essas pessoas de que sim, ainda vale a pena você seguir esse caminho. Por mais que demore um pouquinho, às vezes, para alcançar os objetivos, esse caminho é importante seguir. Então, ele começa com você estar engajado. Se você não estiver engajado, você tá assim, alienado, né? Você não está a par do que está acontecendo, você pode se sentir sozinho, né? A questão da pessoa se sentir sozinha, desamparada, é um complicador, é uma coisa muito, muito séria. Ela tem que se sentir amparada. Você sabe, Zé, eu estou agora, a gente acabou de lançar um livro chamado Ansiedade Porque Eu Tenho que Conhecer. Nesse livro, a construção desse livro foram em 6 anos de atividade, 2 flexões dentro da sala de aula. Mas um dos dados que a gente teve que atualizar, né, para colocar no livro, que assusta, é que esse ano, 2020, nós somos 80% do mundo, a população do mundo, 80% são ansiosas. E até o final desse ano, estima-se que chegamos a 83%. O Brasil é o 5º país em depressão. E aí é um segundo tema, né? O Brasil é o 5º país em depressão. E vem muito dessa sua fala. As pessoas estão se tornando ansiosas, depressivas, pelo estado da solidão. Nós estamos nos colocando em estado de solidão e sem abraçar o outro, sem acolher o outro. E muitas vezes isso tem até um entendimento errado, né? Eu tenho uma série chamada Série Sentimentos, onde eu falo de cada um individualmente. Aí no YouTube é gratuito, tem um curso na internet, gerou o livro agora. Ok. E o que eu mais percebo nós estamos ficando doentes no único lugar que não deveríamos estar, que é no campo da mente. Mas por quê? Porque não trabalhamos o nosso lado humano, o nosso lado de estar com o outro, de acolher o outro e de ser acolhido. Muitas vezes a pessoa é ponte para 3, 4, 5, 10 pessoas da família. Quando eu falo ponte, é apoio. E quando ela precisa do apoio, ela não tem ponte para ela. Entende? Às vezes ela acolhe e agrega várias pessoas, né? Socorre todo mundo, faz tudo para todo mundo, e quando é a vez dela, ela se sente sozinha, solitária. Por isso, para mim, os meus olhos brilhou para o agregar, porque eu acho que o agregar é isso. É você, além de ouvir, ver e também falar com esse outro para a compreensão dele. É assim que você sente, Zé? Sim, sim, perfeito. E eu uso também a palavra percepção, né? O conhecer as pessoas e a percepção da pessoa. É você ter a sensibilidade de você perceber o outro, né? Da questão da tristeza, de como que a pessoa mudou um comportamento. Isso a gente precisa ter na sala de aula, inclusive, né? Porque às vezes o aluno, você sabe, a gente conhece o aluno, assim, do dia a dia, vê quando ele está bem, quando ele não está bem. E se um aluno, por exemplo, ele costuma conversar bastante, ele passa a ficar fechado, alguma coisa errada tem, por exemplo. Você tem que ter essa sensibilidade. Às vezes chamar um particular e conversar. Felizmente, eles conversam muito com a gente, né? Eles se abrem muito com a gente. Então, eu vivi uma situação bem assim, nessa pandemia, com uma aluna, bem difícil. Então, a situação que ela estava assim, era uma situação de risco muito séria, muito séria. Tive que conversar demais com ela. E me parece que agora ela está um pouquinho mais estabilizada, que ela já tem uma história difícil. Então eu falo, a nossa responsabilidade ela cada vez aumenta mais. E de nós que estamos próximos deles e queremos ajudá-los, a nossa é maior ainda. Porque a gente se sente responsável também. Então, por exemplo, se um aluno está triste, a gente fica triste também. Porque a gente acaba vivendo aquilo que ele vive. Né? A gente gostaria de vê-los sempre bem, sempre felizes. Tem algumas coisas muito sérias que acontecem que a gente não tem como resolver, mas a gente pode apoiar, não é? Então, se ele sentir que ele tem um apoio, já é ótimo. Ele tem um apoio para conversar, perdão, caiu meu óculos aqui, para se abrir. Então, é importantíssimo esse apoio. E, inclusive, eles também percebem a gente. Eu tenho um caso que aconteceu uma vez, um aluno do ensino médio da noite, lá no Rui, eu tinha entrado na sala e ele perguntou assim para mim, ô professor, você não tá bem hoje, né? Ele falou assim, não tô muito bem, não. Aí eu falei, como que você sabe? Ele falou, porque você entrou andando devagar na sala. Ele me percebeu.
Porque ele viu que, assim, no meu dia a dia eu sou sempre muito agitado, eu sou ligado 220. Se eu estiver fazendo alguma coisa muito devagar, muito assim, é porque eu não tô legal, porque eu tô muito doente. Porque, assim, eu não gosto de enrolar, eu sou bem, assim, acelerado mesmo. Então, assim, eu sempre faço coisa de boa vontade, sempre, né? Então, se eu estiver fazendo devagar, é porque alguma coisa errada tem. Você pode ter certeza. E o projeto é justamente isso, né, que você comentou aí. Ô Zé, como que é feita essas lives, né, para que as pessoas possam entender? Aqui no Instagram, no Instagram, eu vou lá no Ana, existe um perfil da Ana no Instagram, que eu convido as pessoas, mas o nosso foco de trabalho sempre lá posto algumas coisas particulares, uns pensamentos que eu tenho aí de vez em quando, revolucionário, mas o nosso foco é aqui no Instagram. E aí, do Instagram, a gente clona para a plataforma. E na plataforma são onde a gente concentra maior número de alunos para que eles possam ter acesso a essa informação também de forma gratuita, porque tudo que eu e você estamos construindo hoje na nossa fala é um conhecimento que às vezes eles não têm e de repente na nossa fala tem a solução para alguma coisa que eles têm lá. E eles têm liberdade de fazer pergunta para nós. Então agora chegou o ponto, Zé, que entra as cabeludas aqui para a gente responder. A molecada não tem trava, não tem freio, você sabe disso melhor do que eu. E a primeira pergunta que eles fizeram para você aqui, eu vou ler, aí Yara Lima, lá do curso Comunicação, da plataforma da Udemy, ela fala o seguinte: professor José, ó, formal, hein, Zé? Formal, pegou firme agora. Professor José Antônio, me explique, por gentileza, se eu me formar em geografia, tenho que trabalhar só como professor? Essa é boa, Zé, não tem nada a ver com isso. Geografia é só a minha correlata. Não, então, é o seguinte, a pergunta dela é interessante. Né? Bom, primeiro, eu antes de eu ter me formado, né, eu trabalhei no setor de planejamento da prefeitura da minha cidade, de onde eu vim. Eu trabalhei no setor de planejamento lá. Quando você se forma em geografia, não sei se vocês vão talvez lembrar que eu falei o seguinte, que é uma área muito abrangente da geografia. Então você tem a área física, a área humana, e vai depender se você fez especialização ou não. Então você pode trabalhar dentro de várias áreas em que tenha a ver com a geografia, ou que, por exemplo, que se exija alguma coisa dentro da geografia, porque a área é muito grande. Então, você pode trabalhar em alguma área, igual eu falei que trabalhei na área de planejamento, eu trabalhava na habitação, né? Então, você pode trabalhar numa área de planejamento, igual eu, na parte que envolve topografia, né? Porque quando a gente fala em topografia, envolve a área de análise do relevo, né? Então, por exemplo, quando uma empresa ela vai construir alguma coisa em algum lugar, ela tem que fazer toda uma análise. Tem que ver os mananciais, né? Principalmente se for alguma empresa que vai mexer com alguma coisa que pode ser tóxica, tem uma série de coisas que o profissional de geografia pode atuar. Então, não necessariamente precisa ser com aula. Então, você precisa ver uma área que você tem afinidade primeiro, né? Uma área que você tem afinidade, você faz uma especialização, e aí é melhor ainda para você ser uma profissional melhor ainda, no caso, você vai ter especialização naquilo. Né? Igual como eu gostava de mexer com essa área mesmo de urbanização, então eu estava mais ou menos trabalhando numa área que eu gostava, né? No caso da prefeitura. Eu sou formada em História e a minha correlata é Geografia. E eu tinha duas opções, só me especializar em História ou então abrir a correlata para Geografia ou Filosofia. E eu preferia a Geografia exatamente para entender as questões políticas. A Geografia também é uma parte importante para que a gente possa entender, inclusive, as questões políticas de mando ou desmando da terra, né? Então, para cada um vai ser uma paixão, viu, Yara? Se você quiser, o perfil do professor Tony está aqui, você pode acompanhar ele nas redes sociais, pode chamar ele para uma conversa, ele gosta de ser chamado como professor Tony, é que ele é meu amigo, e aí vai o Zé, né? E aí vai o Zé Antônio. Né? Você pode chamar ele é super receptivo com os alunos dele e dos outros, e ele pode responder um monte de perguntas para vocês. Você que está com a gente no Instagram, se tiver pergunta, coloca na caixinha que a gente vai ler. Então, vou ler uma do Instagram agora, viu, Zé? Certo. Quem fez foi a Gabriele, 9539, e ela fala o seguinte: vocês acham que a quarentena alimentou o número de casos de ansiosos? Quer responder, Zé?
Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu mesmo eu sou um exemplo disso. Porque é muita incerteza, né? Eu já sou ansioso por natureza, já tenho insônia por natureza, mas é uma incerteza muito grande. Ainda mais quando você fala, por exemplo, em retorno, aí você fica mais assim, nossa, como que será que vai ser esse retorno? Eu estava esses dias pensando como que vai ser o meu encontro com os alunos, quando eu vê-los. E a gente tem aquela questão do seguinte, a gente gosta de se abraçar, a gente gosta. E agora tem essa coisa de você saber como que você lida com isso. É. Ô Zé, o Maurício Lima, o Maurício é aluno do curso Quem é Você? Descubra Seu Real Valor, lá da plataforma da Udemy. Ele mandou uma pergunta para a gente assim, professor, o senhor é especialista no ensino fundamental anos finais ou o senhor gosta mais de nós, ensino médio? E o nós dele aqui foi bem nós mesmo. Quando eu comecei, eu gostava mais do ensino médio. Hoje eu gosto mais do ensino fundamental, né? E é que o ensino fundamental, eles têm uma coisa muito, muito deles, que é a questão de tudo ser novo para eles. Por exemplo, no sexto ano, quando eles vão entrar no sexto ano, é a primeira experiência, eles têm aquela maneira de escrever cartinha, de querer saber, porque eles são curiosos, né? E até acho engraçado que tem alguns alunos desse ano, que pela primeira vez, desde que eu estou dando aula no Rui, tem duas alunas que me chamaram de Pro. Pro! Eu achei tão legal. E como eu sou... Eu fui Pro em 2 momentos. Tipo assim, esse tipo de coisa me derrete, né? Então eu acho tão engraçado. Então, tipo assim, eu trabalho com as duas, tanto com os 2 segmentos, fundamental 2 e médio, né? Porém, hoje eu tenho muito mais afinidade com o ensino fundamental, né? Curiosamente, durante a pandemia, eu consegui conversar muito bem com os alunos do ensino médio. E a gente até estava comentando outro dia, quando eu faço, toda semana eu faço uma aula interativa com eles, para falar da geografia, e tem momentos que eu falo sobre os temas transversais. E aí, quando eu comecei a falar uma coisa, a menina completou. Eu falei assim, ó, que maravilha que a gente pode ter essa aula bacana aqui e tudo. Né? Ela falou assim, então, professor, se fosse na sala de aula, já ia entrar um pessoal bagunçando, ficar conversando, de costa para o professor, aí a gente já fica estressado. E o perfil do aluno do ensino médio, ele tem mudado. Né? Lógico que de uma escola para outra pode, né, ser diferente, mas assim, eu acho que não muda muito. Porque, principalmente noturno, que eu acho que é uma pena, porque assim, tem muito aluno que não trabalha, mas estuda à noite. Então, tipo assim, o ideal seria a prioridade sempre ser para o aluno que trabalha para estudar à noite. Deveria ser um perfil de pessoas mais interessadas ainda no estudo. Infelizmente, a gente não tem muito isso mais, né? Então, assim, eu prefiro mais, hoje em dia, o contato com o ensino fundamental. Olha, eu quero dar beijo para quem está chegando, beijo para quem está indo, porque assim, esse horário muita gente chega, muita gente vai, né? E tem gente que vai voltar aqui mais tarde para assistir. Quem está gostando, eu quero convidar. Quem está gostando, aperta o coraçãozinho aí, eu vou fazer aqui também, que é para o Instagram poder entender que a live é relevante, o conteúdo é importante, ele manter a gente em alta. E se você quiser, você pode clicar no aviãozinho, vou fazer aqui, Zé, se você quiser fazer aí também. Aí você escolhe as pessoas do seu contato, se cada um escolher 5 pessoas, a gente manda aqui para mais pessoas e entra mais gente aqui na live. E toda vez que a gente pede, olha do lado aí para você ver, Zé, eles apertam mesmo o coraçãozinho, porque eles gostam de ouvir o que a gente tem para falar. Sim. E estou deixando bem claro para vocês que vocês, do Instagram, manda pergunta na caixinha que fica mais fácil do que a gente lê nos comentários, é bastante gente entrando e saindo a todo momento, né? E na caixinha fica ali, a gente vai respondendo. Outra que veio da plataforma para vocês é o seguinte, o princípio do projeto Agregar é evitar que o aluno saia da escola, abandone a escola durante a pandemia? É isso, Zé, o princípio principal? Então, na verdade, ele surgiu para isso. Então, assim, o ponto de partida foi para isso, para evitar que o aluno, na verdade, assim, primeiro que ele volte, né? E que aí que ele permaneça. A questão da preocupação do abandono, ela é uma coisa que acabou sendo meio que inerente, que veio junto ali, né? Porque há um risco muito sério realmente do abandono,
né? Mas assim, igual repetindo uma coisa que eu falei, a questão é do acolher. Não só que ele não abandone, mas que ele se sinta acolhido. E que ele veja que não é só por causa da nota. Que uma preocupação que eu tenho é essa. Porque, para não ficar muito aquela questão, é preocupação só para ter nota ou não, porque assim, a nota é fácil você colocar a nota. Sim. Vai lá, coloca uma nota e pronto. Então, mas a preocupação é justamente isso, para que ele permaneça e para que ele tenha um projeto de vida, porque é uma coisa muito junta, é até difícil separar uma coisa da outra. Porque se ele não desistir, se ele permanecer, automaticamente a gente pode ir junto dele e ajudar ele no projeto de vida. Ô Zé, tem uma coordenadora que eu sou apaixonada pelo trabalho dela, o nome dela é Fabiana, ela é da escola Anália, aqui na região de Mogi Guaçu. E a Fabiana um dia me deu uma fala que eu não vou esquecer, que é mais ou menos assim. A escola tem meios de proteção do aluno, o aluno precisa entender isso. Na escola existe escuta, para quando o aluno passa por problemas de situação de risco ou de abandono, porque ele é um menor incapaz que precisa ser protegido. A escola tem professores, onde o aluno pode adquirir conhecimento com esses professores e multiplicar as informações que ele vai receber da gente, ou então acrescentar para o colega de sala de aula. E o principal, a escola tem o dever de estar à disposição do aluno, porque é garantido por lei na nossa Constituição que todos temos que ter acesso à escola. Mas tudo isso só funciona se a escola for de qualidade. O que é, Zé, uma escola de qualidade? Você sabe contar? Que é uma escola de qualidade? Isso. Então, a primeira colocação dela maravilhosa é a questão do ensino da aprendizagem integral, ou desenvolvimento integral do aluno, né? Não é escola integral. O que é o ensino integral, ou educação integral? Quando você se preocupa com a parte pedagógica e a parte humana. Foi isso que ela falou que eu também tinha comentado. É maravilha. Uma escola de qualidade, ela precisa ter várias coisas, né? Ela precisa ter uma coisa que vai desde o espaço físico, até as pessoas que fazem parte da escola. Por quê? A questão do espaço físico, igual o Cotomás está precisando de uma reforma, a escola está linda, maravilhosa. O Rui também está reformando, né, pintura e tal. Isso é interessante, você está num espaço bonito. Não adianta você ter um espaço bonito, grande, com um monte de sala de aula, se você tem condições de trabalhar. Então você tem que ter condições. É lógico assim, que você consegue inventar um monte de coisa em sala de aula sem, por exemplo, ter muita tecnologia. Você consegue? Consegue. Porque se você tiver... Quanto mais instrumento você tiver, mais você consegue, como é que fala? Inovar na aula, com um data show, né? Ou com uma internet, com essa internet para fazer pesquisa, alguma coisa assim. E eu não sou contra o celular para uso pedagógico de maneira alguma, né? Eu acho que tipo assim, é uma ferramenta importantíssima se você souber usar. Né? A questão é que os alunos ainda não sabem usar adequadamente, porque eles não desenvolveram na escola ainda isso. Numa escola de qualidade, ele tem como aprender. Uma escola de qualidade também, eu acho que é importante ter professores compromissados e que saiba da sua função dentro de uma escola. Né? Isso é importantíssimo, porque se você for... Eu sou repetitivo, mas tipo, tem gente que não convive isso, né? A gente já ouviu várias vezes. Se for para o aluno ir para a escola sem querer mudar, sem querer ser transformado, nem precisa ir para a escola. Ele precisa na internet, ele fala com os colegas que aprendem na rua. O professor, falando da escola de qualidade, professor, se ele não for para a escola para querer transformar a vida do aluno, ele também é melhor ele não ir. Tá? Porque eu concordo. A profissão, ela é transformadora. E por isso que eu gostei muito da fala dessa moça aí, desculpa que eu não esqueci o nome dela, ela falou muito bem. A Yara. A Yara, ela falou muito bem. Por quê? Na escola ele tem um ambiente de tanta coisa, ali, além do pedagógico, por isso que eu falei, o professor ele vai muito além do pedagógico, né? Então, é a conversa, é o acolhimento, é a instrução, é a amizade, é tudo, né? E é o apoio. Então, a gente precisa tentar colocar na cabeça deles isso, porque, assim, as coisas, né, contrárias a isso, elas atraem bastante, né? Então, assim, a gente tem uma função muito importante, talvez seja o principal lugar da vida dele que ele vai ter isso. Que é esse lugar para ele mudar, de fato, né? Até porque tem coisa, por exemplo, que o aluno não conta para o pai e para a mãe, ele conta para o professor. Exatamente. Entendeu? O pai e a mãe não conta, porque... Né? Situações assim, da gente saber de coisa que pai e mãe ainda não sabe,
que até precisa saber, mas o aluno encontrou a cumplicidade em contar primeiro para a gente. E isso é complicado se o professor não tem esse entendimento de que ele é essa pessoa de vínculo que o aluno procurou, né? O aluno cria vínculo com a gente. E ele cria, o aluno, por exemplo, eu sou pequenininha, né, Zé? Eu tô com 1,54 de altura, meu tamanho eu não tenho vergonha de falar, a idade eu brigo para não contar. E aí hoje eu tenho alunos que dão 2 de mim para cima, para os lados, e por aí vai. Eu vejo que eles crescem e a gente é guardado ali no coração deles, né? Passa anos e anos e encontram a gente e quer contar para a gente o que a vida mudou, o que a vida transformou, e nós fizemos parte daquilo, especialmente quando a gente promove esse desenvolvimento do aluno. Me chateia quando eu encontro um ou outro colega professor que não tem esse entendimento, e também com 1 ou 2 alunos que não têm esse entendimento, 1 ou 2 pais que não têm esse entendimento. A escola em si é um agente de transformação para o bem. É lógico que dentro da escola também pode acontecer coisas ruins. E hoje a gente está numa época complicada, a concorrência direta com todos os malefícios do mundo. Parece que eles estão todos na porta da escola e muitas vezes dentro da própria escola. Mas, quando a gente encontra, como eu te falei, nem todo mundo vem para a História de Sonhos falar comigo, não. Quando a gente encontra um professor apaixonado, você não esquece dele nunca mais, né? Eu tenho o meu professor do qual eu fui apaixonada, o professor Diógenes Brandão. Estou lançando uma campanha, já tem 3 meses que eu estou procurando esse professor, porque eu quero reencontrar ele ou alguém da família dele, porque esse professor me ensinou matemática na época mais difícil da minha vida e teve total percepção da Ana, da pessoa Ana, da aluna Ana, o porquê que eu tinha dificuldade na matéria dele, né? E o professor tem que ser isso. Quando você ouve de um colega que o aluno não tem recheio, eu choro. Mas eu também combato, porque eu acho que esse cara não merece o salário que recebe. Assim, quando eu vejo que um aluno não quer aprender ou desenvolver dentro da escola, isso me entristece. Mas tem um pano de fundo. Então, primeiro, vamos entender a história desse aluno. Se faz coesão, se é coerente com o que ele está apresentando naquele momento de não querer. Porque às vezes é só um momento. Né? Às vezes é só um momento. Eu me tornei professora quando o Marcos começou a me desenvolver. Marcos é meu primeiro aluno, eu carrego ele para sempre na minha vida. Porque esse garoto, eu cometi todos os erros, eu não tenho vergonha de falar. Eu não era professora, já começa assim, porque você se forma, não é professor, vai aprender no dia a dia. Eu não era professora, eu ainda estava fazendo os meus estágios e cometi com ele todos os erros que um professor não pode cometer, que é julgar a história do aluno sem conhecer. Não dá para ser assim, né? Não dá. É por isso que eles te amam tanto, porque assim, tem coraçãozinho aqui dos meus alunos para você. Tô vendo que subiu um monte de alunos seu. Deixa eu ver quem tá aqui na live, Zé. Vamos ver se eu consigo. É que como eu não gosto de ficar de óculos, eu tô tirando toda hora, eu não consigo ver direito, só colocando... Vamos lá, deixa eu ver quem quer seu e quem quer meu. Então, voltei tudo aqui para falar os nomes agora, porque eu gosto de contar o nome deles para eles. A Gabizinha B entrou. Alice Lude entrou. Gabriele 9539 entrou. Mariana Rosa entrou. Michele Ângelo 95 entrou. Shirley Silva entrou. Aí José Elias entrou. Maiara Stefano 9 entrou. Nossa Senhora, Thaís Santos entrou. Thaís Lima da minha primeira turma de 95. Não sei como que essa menina me acha sempre. Eu tô ao vivo, ela aparece. A Jade, que é a garota que te falei, que eu devo a aula, abraço para ela, entrou. Jade Almeida. Gabriele Thomas, 2008, entrou. Elisandra Souza. A Elisandra tá aí, viu, Zé? Recebeu os elogios que você fez para ela. Sim. Entrou. Ginômino, acho que é isso, sim. Ginônimo entrou. Luiz Nogueira Faria entrou. Luiz Nogueira Faria, de novo, desculpa, ali de novo. Gleice Andy Fernandes entrou. Muita gente, Zé. Lê Silva Vieira entrou. Suelen Silva,
375 entrou, Shirley Silva entrou, Michele Ângelo 95, Denise Bugatti entrou, a gente já tinha até mandado beijo para Denise, Denise é amiga em comum minha com o Zé, é coisa que a gente carrega pro resto da vida. Quem mais? Deixa eu ver aqui, Tainara entrou, Li Texto entrou, José Elias mandou uma pergunta, quando eu estava na escola, ninguém me falou que toda essa abrangência na área da geografia. Eu acho que alguém vai pesquisar sobre geografia. Eu li o recado desse recado aqui. Emily Cristina, 51, entrou. Má Menezes entrou. Quem mais? Deixa eu ver. Ana Clara Vieira Francisco entrou. Olha, bastante. Ana Clara acabou de mandar uma mensagem, deixa eu ler. Parabéns, Zé. Adoro o bate-papo. Está adorando o nosso bate-papo. Obrigada, viu, Gleice? Valeu, obrigado. Obrigado. Obrigado então, a todos, né? Isso aqui é Instagram. Agora vamos partir para o lado de cá, que é a plataforma, Zé. Então, na plataforma a gente está com a Lívia Santos Andrade, Gui 3520, Maria Eduarda Lemos, Maria Eduarda Francisco, são 3 Marias Eduardas que a gente tem no curso de comunicação, lá da plataforma da Udemy. Aí eu tenho aqui agora, isso online agora, já passou, não tem como eu ler mais. Do curso Quem é Você? Descubra Seu Real Valor, eu tenho o Gutenberg Santos, o Tony é um aluno nosso, sabe da onde, Zé? Lá da Itália. A Marília está aqui também, a Marília está na Espanha. Internacionais. Aí eu tenho o Maciel, o Damasceno e o Carlinhos, que são de Angola, falando com a gente. Aí os portugueses agora. Os portugueses aqui estão hoje. O Bit, são apelidos, viu? Fica tranquilo que eles gostam desses apelidos estranhos. Eu tenho o Bit 21, que eu acho que deve ser Byte, mas faz o Bit, a gente lê assim mesmo. E aí eu tenho a Meg, a Luana, a Damiana, a Luciana, a Franciele, a Deusis, não, desculpa, li errado, a Delci, Marli, a Campim e a Solange. Esses são os portugueses. Cadê os meninos portugueses? Vocês não estão aí hoje por quê, hein? Tô brava com vocês, não gosto de ficar sozinha. Deixa eu ver quem mais está aqui. Bom, aí tem mais outros aqui, mas tem uma pergunta que eu achei bem pertinente, a gente não pode encerrar isso sem contar essa pergunta, sem você responder essa pergunta aqui, Zé. Professor, agregar é para todos ou só para quem quer? Se agregar é para todos ou só para quem quer? Então, aí você não entendi a pergunta. Por exemplo, ela está dizendo... Eu não sei se ela está dizendo que se o seu projeto é para qualquer pessoa ou só para quem está afim de resgatar as outras pessoas. Se você quer reformular a pergunta, pode reformular e mandar. Mas então, eu entendo... Desculpa, pode falar, Ana, perdão. Eu entendo que você está perguntando se o seu projeto agregar tem um público exclusivo ou se pode ampliar para outras escolas. Foi isso que eu entendi. Pode ser que eu tenha entendido errado. Então, entendi certo. Então, é como a gente estava falando. Ele começou durante a pandemia, de início para agregar os alunos do Cotomácia e do Rui, né? Para que aqueles alunos que estivessem fora passem a participar ou voltem a participar e não deixem de participar, né? Aí, qual que é a questão? Ele começou com alunos, né? Um aluno conversando com outro aluno, e aí na sexta-feira partiu para a abrangência maior. Então, por exemplo, assim, de outras escolas, não só do Rui do Cotomácia, para quem quiser, aí, quem quiser pode participar, ajudando ao quê? A mostrar a importância para esses alunos que têm de permanecer na escola, né, não desistir, fazer as atividades e de aprender alguma coisa. Então, ou seja, ele começou com alunos, agora a abrangência para todo mundo que queira, todo mundo pode ajudar. Qualquer pessoa pode ajudar. E, igual eu falei na sexta, né? Quando você está no mercado, por exemplo, você fala assim,
sei lá, o meu vizinho, meu filho, ele estuda tal escola e ele tem feito atividades, ele tem aprendido muito, ele aprendeu, por exemplo, sobre a história da África, ele aprendeu sobre coisa de ciência que ele nem sabia que existia, né? E que o ensino remoto, né, vamos dizer assim, entre aspas, ele não é o ideal, porém, ele consegue diminuir um pouco a defasagem, é claro. Então, todo esse bate-papo aí que pode ajudar, né? Ô Zé, me conta um caso de sucesso que o Agregar já conseguiu durante essa pandemia. Aquele caso que você também ouviu do Rodrigo, um aluno da Escola Rodrigues, que ele falou que ele ficou um tempo ali ensinando a menina a mandar e-mail, que ela não sabia, e ele é um menino que já trabalha, menino super engajado, ele pegou e ensinou ela a mandar e-mail. Ele está agregando. Porque numa dessa, por exemplo, ela não fala assim, eu não vou mandar porque você manda e-mail, não vou enviar FDL porque você manda e-mail. Então, ele ajudou, deu esse apoio para ela, não só o apoio técnico ali, mas também foi apoio moral para que ela fizesse. Então, isso é uma forma de engajamento. Né? Um aluno ajudando o outro, e isso independente de estar o professor do lado ou não, de ser uma sala de aula ou não, sendo solidário. Isso, essa é a palavra. Há uma outra coisa que você usou uma palavra que é importantíssima, também tem a ver com agregar, é o vínculo. Ou seja, a questão de não perder o vínculo. Também foi um dos motivos que eu quis desenvolver aula com eles, semanalmente, pelo menos. É que o tempo não dá para fazer muita aula, né? Mas assim, porque é diferente, se você só mandar atividade para fazer pela internet, é muito frio. Entendeu? O do centro de mídias lá do estado não é o professor dele que está lá, é o professor que ele nem conhece. Né? Tudo bem que eu vi aulas muito boas lá, que tem a ver com o currículo do estado. Sim, sim. Esse ano eu não estou no estado, eu estou só com História de Sonhos. A demanda de História de Sonhos é muito maior, eu não pude atribuir aula esse ano. Conta para os pais, porque a gente tem pais acompanhando História de Sonhos também, e os próprios alunos. Qual é a rotina do professor agora, desse novo formato, usando o centro de mídia e tudo mais? Qual é a rotina do professor hoje? Eles acham que a gente está em casa sem fazer muita coisa, mas não é bem assim, né, Zé? Como que funciona, na verdade? Não. Primeiro que assim, você tem que preencher um livro-ponto online, né? Então você tem um formulário lá que você preenche com seus dados e aquilo que você fez durante o dia. Né? Então, dependendo da escola, tem inclusive um livro-ponto só de ATPC. E você tem que descrever o que você viu no ATPC. Né? Não é só você fingir que assistiu, né? Tem informações importantes no ATPC que tem a ver com o nosso trabalho. Nós corrigimos atividades, né? Eu, por exemplo, por WhatsApp, Messenger, por correio, qualquer coisa que o aluno consiga mandar, eu aceito. E corrijo e faço devolutiva. Eu faço questão de mandar devolutivo para o aluno, dizer o que errou, parabenizar. Tem aquela conversa, não é só você... O ok recebido que você dá automático no e-mail, eu não gosto de usar. Eu não gosto. O que eu faço? Eu recebo a atividade, assim que der eu já vou, eu não gosto de demorar para dar devolutiva, eu já cumprimento o aluno e já dou a devolutiva. Dou a nota, faço a devolutiva completa como se estivesse na sala de aula, só que não é na sala de aula. E a gente tem também que acompanhar as aulas do CMSP, do Centro de Mídias, por quê? Precisa ver se bate o currículo, se não está sendo falado nenhuma besteira, tem a opção de interagir com o aluno pelo chat do Centro de Mídias. Então, assim, a nossa rotina ela é bem assim, extensa. Então, qual que é a recomendação? Trabalhar no seu horário de trabalho. Né? Como eu tenho 2 cargos, se eu ficar tentando fazer divisão, não dá muito certo. Então, o que eu faço? Para mim, não tem dia nem hora, assim. É claro que eu estabeleço certo limite para mim. Por exemplo, tem um certo horário que eu estou muito cansado, e até mesmo de óculos, eu não estou chegando quase nada, às vezes, para corrigir as coisas. Então, tipo assim, não vou mais continuar. Né? Porque eu gosto de estar um passo à frente. Como a gente tem, por exemplo, que entregar atividades e planos de aula, porque assim, a gente prepara a atividade, manda para a coordenação das escolas, eu tenho duas escolas, várias salas, então eu tenho um monte de atividade para fazer, mais um plano de aula. Quantos alunos, Só você, quantos alunos? Tem ideia? Total Nossa, hein? Quantas salas? Oi? Quantas salas? Tem, sétimo... Vamos fazer uma matemática bem boba. Né, já são 5 salas. Eu tenho sexto A, B, C, D, sétimo A, sétimo B, aí tem mais um ensino médio, primeiro, segundo, que são 2 segundos, e 2 terceiros. Então, são 11 salas numa escola e 5 na outra, 16 salas que eu tenho. 16 salas. Alguém que está na live aí,
faz uma matemática boba para mim com o Zé aqui, por favor. Quem está na live faz essa matemática aí. 16 salas com 40 alunos. Isso, tem que fazer essa conta aí. Porque é de 40 a 45 alunos. Coloca aí, alguém, por favor, faz dá essa 640 alunos, mais ou menos. Só isso, Zé. Só isso. E aí, o que acontece? Então, no plano de aula, que é supervisionado, a gente tem que descrever como que o aluno vai fazer a atividade. Então, na atividade, tem o roteiro da atividade, como é que ele tem que fazer a atividade, as explicações, e tem mais o plano de aula. E eu, no meu caso, ainda faço aula semanal com eles ao vivo. E mais o WhatsApp. Então, tem esclarecimento de dúvidas, tem postagem de coisas, então, assim, é uma rotina bem cansativa e bem extensa. Então, eu trabalho de domingo a domingo, fora as minhas coisas pessoais. Mas, assim, eu sou workaholic, tá? Mas... É isso que eu ia falar. O teu aluno tem acesso a você em qualquer lugar. Se te encontra no mercado e quer aprender alguma coisa, você para ensinar. É o seu diferencial. Eu acho que assim, é para poucos. O que você faz de atendimento com seu aluno sem o limite. Assim, não é que você não tem limite, mas você está sempre disponível para o seu aluno. Isso é para poucos. Não é porque eu estou na frente dele, porque tem aluno dele aqui acompanhando a gente que pode dizer isso. Se encontrar ele no médico, vai perguntar, ele responde. Se encontrar ele na rua, ele vai... Porque é dele. Isso é o Zé Antônio que eu conheço, né? E é por isso que os alunos passam por ele e se apaixonam pela matéria de geografia, que não é uma matéria fácil, mas é uma matéria simples vindo pelo ensinamento desse professor, que tornou aprender geografia muito fácil, pelo jeito que ele trata o aluno. E não pensa que ele não é bravo, não. Já vi ele ser bravo, já vi ele ser exigente, mas é exatamente colocando esses limites em momentos sendo bravo ou exigente, que faz com que o aluno aprenda exatamente o que ele está disposto a ensinar. E aprende muito. Quem passa pela mão do Zé Antônio, quando vai perguntar de geografia depois, a pessoa consegue explicar a aplicabilidade da matéria. Não são todos nós, professores, que conseguimos fazer isso, nós sabemos, né, Zé? Isso é para poucos mesmo. Obrigado, Ana. Né? Valeu pelo... Não, então, não é nada de obrigado, não. Isso é real. Eu estou te mandando a real. Assim como esses dias eu estava aqui falando com a Deusilene de português, eu disse, mas que diabo levou você a aprender português, menina? Pelo amor de Deus, a matéria mais difícil do planeta é o nosso idioma. Mas as pessoas passam pela mão dela aprendendo incrível, sai dela alunos falando e escrevendo português corretamente. Nós acabamos de desenvolver esse livro junto, aprendi muito com ela, nos ensinamentos que ela me deu de escrita, e olha aí, né, todos os anos que eu tenho, professora, com uma monte de Paranauê aí fortalecendo o meu lado profissional, e ainda precisando de ajuda no português, como sempre. Então é bom quando a gente encontra a gente assim. Que dia foi, falei com o Lucas de História. Menino fantástico, que ensina história com prazer. E quando a gente faz com prazer, Zé, o aluno aprende também. É simples assim. Quando a gente desenvolve o ensinamento com prazer, o aluno aprende. Zé, na tua carreira toda, qual é o caso mais impactante? Essa é a pergunta do Guilherme Sampaio, aluno lá do curso de comunicação. A história mais impactante que você teve. É difícil escolher uma só, mas agora ele perguntou para você, não foi para mim? Você se vira aí que você é abacaxi. Então, tem muita história impactante e muita. Eu vou contar uma que ela tem a ver com aluno, mas assim, ela não foi dentro da escola. Foi fora da escola, mas tem a ver com a aluna, né? E eu só conheci ela porque sendo professor. Eu sempre gosto de contar essa história, porque ela é muito significativa para mim, né? Que foi uma história de uma aluna que ela se suicidou, inclusive. E essa menina, ela já tinha uma história de suicídio na família e tal, né? E a gente tinha muito carinho um pelo outro, né? E a gente fez um trabalho de campo, teve um trabalho de uma visita, eu não lembro onde que foi ao certo. Foi no Taquaral, no observatório, algum lugar ali, enfim. E a gente ficou o tempo todo junto, ela queria sempre ficar junto ali, tudo, enfim. E aí teve um dia que eu tava descendo na rua da casa do avô dela, e eu tava na parte de cima da rua, e ela tava lá embaixo, na frente da casa do avô, com o irmão dela. Então, ou seja, eu ia chegar até ela, porque eu ia descer a rua. E o que ela fez? Ela pegou, ela subiu correndo para me encontrar e me abraçar. Ela subiu correndo e me abraçou, eu não queria soltar. Né? Então, assim, foi um abraço muito assim, nossa, como eu tava com saudade de você.
E a gente acabou de descer junto até a casa do avô dela. Então isso foi muito impactante, porque eu falo mesmo da questão pessoal mesmo, não foi nem uma questão de profissional, mas eu conheci ela porque eu fui dar aula nessa escola. Né? Então, assim, é muita história que a gente tem. E aí eu fui viajar, fui para minha cidade, e aí fiquei sabendo uma notícia lá na minha cidade que ela tinha se suicidado. Tem 15 anos, essa menina. Então, tipo assim, pra mim é muito impactante. Porque é uma pessoa, assim, super carinhosa, uma pessoa, assim, apaixonante de fato. E ela acabou se suicidando porque a questão de baixa autoestima, alguma coisa, sabe? E eu não estava perto dela para ajudar nesse momento. Então, por isso que eu falo que é muito tão impactante para mim, que é uma história que hoje eu vou contar essa, para que os alunos entendam que esse lado do ser humano do professor também, que a gente sente, sim. Né? Existe um momento que você tem que dar uma dura, você tem que brigar, mas porque todo mundo que cobra é porque quer o bem. Né? Então é assim que funciona. Né? Eu comecei em 2015 a campanha do Setembro Amarelo, porque eu nunca tinha vivido caso de suicídio na família, nunca vivi até hoje, na família nem próximo, mas em 2015 eu perdi um aluno de 16 anos que falou comigo uma quarta-feira como um tagarela e numa sexta-feira cometeu suicídio, né? E eu não percebi. Por isso eu comecei a estudar sobre esse tema e faço desde 2015 combate e prevenção ao suicídio por conta desse aluno, desse garoto que eu perdi tão próximo que eu não percebi. É o que você falou, a gente tem esse lado de acabar sentindo também, né? Um tema que, assim, não me interessava, eu não queria saber, não tinha buscado conhecimento, não sabia nem lidar. Na verdade, foi passando pelo luto da perda desse garoto que eu tomei a decisão de aprender para poder ensinar e combater o suicídio. Porque não é da minha área, era história. Que eu tinha... Eu já ouvi em sala, eu costumo dizer que sala dos professores e reunião da TPC, às vezes, é o ambiente mais ingrato do planeta, né? E quando eu comecei a fazer o Setembro Amarelo, alguém me disse o seguinte: mas você não é mãe desse povo, você não é babá deles, para que você quer falar de um assunto que nem é da sua disciplina? Você nem psicóloga é. Tudo bem, não sou nada disso, mas eu sou gente. Eu sou gente, eu sinto. E exatamente por sentir que eu comecei a me dedicar. E foi aí que os Tradições ganhou essa proporção toda, Zé, por eu extravasar mesmo que eu sou gente, que eu sofro, que eu grito, que eu fico brava, que eu choro, que eu aprendo, que eu erro, que eu caio, que eu levanto. E é isso, sabe? Os Tradições é isso. E o Agregar veio para fazer isso também, né? Quando você fala para o aluno, olha, você é importante, estou sentindo sua falta, eu vi seu carinho dos seus alunos com você na sexta-feira, pelo tempo que eles estavam sem ver os outros professores, não você, mas pelo tempo que eles estavam sem ver os outros professores. Eu vi ali os outros professores acarinhando os seus alunos, recebendo eles muito bem, também estavam com saudades, lógico, foi visível isso, mas eu não senti que o seu aluno está com saudades do Zé, entendeu? Eles podem estar, do professor Tony, como eles conhecem, né? Eles não estão com saudade de você, porque você foi presente para eles durante todo esse período. Isso faz toda a diferença, e aí é ligado à pergunta que o Andreasa faz para você. O Andreasa pergunta o seguinte: professor José Antônio, é importante a participação dos pais? Em que momento o pai tem que exigir que o aluno vá para a escola? E em que momento o pai tem que entender se o aluno pode ficar ausente por um tempo ou não? Essa pergunta é bem séria, bem forte. Muito sério. O Andreasa, ele já é de mais idade. Será que pode fazer essa pergunta? Não, mas o Andreasa, ele é de mais idade. O meu público agora mudou, viu, Zé? Eu tenho lá desde 16 anos. Quando eu fui para a internet, vai até 45 anos. É impressionante os adultos procurando Tradições para se desenvolver, sabe? É impressionante. O Andreasa é uma dessa turma aí da maturidade. Mas eu acho que dá para responder sim, pelo seguinte: primeiro, a participação dos pais é essencial, faz toda a diferença. O aluno que tem a participação dos pais, ele é um aluno diferente, uma pessoa diferente. Ele é super diferente. Porque ele,
Eu acho que o professor, na verdade, ele tem que trabalhar junto com os pais, mas, tipo assim, ele como se fosse a segunda fortaleza. O segundo abrigo do aluno é o professor. O primeiro é a família, principalmente o pai e a mãe. Né? E a questão do pai e da mãe, primeira coisa, para o pai e a mãe saber o momento de cobrar e o momento que o filho pode, por exemplo, ficar ausente, como que ele vai saber? Ele vai saber se ele acompanhar. Não tem outro jeito. Então ele tem que, por exemplo, ele tem que ver o caderno sempre. Ah, professor, mas assim, eu trabalho muito, gente. Não tem como dizer que você não tem um tempinho você sentar com o seu filho e ver o caderno. Ô filho, como é que foi a escola hoje? Foi feito bem? Aconteceu alguma coisa? Acompanhar a vida escolar, saber como é que está de nota. E eu acho que assim, você não pode exigir 100% do seu filho, porque você nunca vai te dar 100%. Você vai se frustrar e vai sobrecarregar o seu filho. Exija que ele faça o melhor e o máximo que ele puder. Que necessariamente às vezes não é o 100%. E aí, se ele fizer a parte dele bem feita, ele pode ter uns dias de falta sim. Né? Por exemplo, o filho está tudo em dia na atividade. Não tá devendo muita coisa. Às vezes ficou devendo uma coisinha para trás, porque assim, não existe perfeição. E eu acho que excesso de cobrança, ele pode gerar um problema psicológico na criança. Então você tem que também ter um pouco de cuidado. Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que falar, nunca falte à toa. Não falta à toa. Aí, o dia que você precisar ter essa folguinha, você pode. Por exemplo, tem aluno que não falta um dia sequer. Não falta um dia sequer. E às vezes o aluno ele vai até por isso a pergunta desse pai é boa, dessa pessoa é boa, porque tem aluno que nunca falta. Nunca falta. Até algum dia que esse aluno vai para a escola, ele vai, tipo assim, se arrastando. Você está com a cabeça baixa, não, o que aconteceu? Ah, eu não estou assistindo bem. Ah, você conversou com seu pai? Falei, ele falou que era para vir mesmo assim. Então é um absurdo. Entendeu? Porque, tipo assim, se a criança tá doente e já vai sempre na escola, para que vai ter que ir doente para ir para a escola? Entendeu? Eu estou entendendo que esse aluno falou a verdade. Porque aluno que a gente está todo dia, esse aluno vê que o pai é presente, vai em reunião de pais e tudo. Então não tem necessidade disso. Então a aula que perdeu ele pode ver depois, fazer uma atividade depois, então não tem necessidade. Então, assim, essa criança já foi passando mal, foi obrigado desnecessariamente. Então, acho que o limite é esse. Não deixar faltar por qualquer coisa. Ah, eu não vou hoje porque eu vou porque eu quero assistir um desenho. Não, você vai. Né? Aí, se você estiver bem nas matérias, igual, por exemplo, final de bimestre, final de ano, né? Se você já fechou tudo, o professor já falou para você, tá tudo ok, não precisa ir até o dia 24 de dezembro. Passar a ceia, né? Eu acho que é absurdo. Entendeu? Eu acho que é aí que tem que saber. Mas tem que acompanhar, se não acompanhar, não vai saber. Né? Gente, eu quis trazer um pouco do projeto Agregar para vocês conhecerem. Eu queria que vocês conhecessem esse meu amigo, que tem um coração incrível. É um coração, eu costumo falar que as pessoas boas têm coração ensinável, Zé, e você é uma das pessoas que eu conheci que é assim. Uma pessoa de caráter ímpar, uma pessoa que trata o aluno com todo respeito. São poucos os que eu vejo fazer essa abrangência de leitura do aluno com essa percepção que o Zé faz. Eu espero que vocês tenham gostado muito de conhecer ele e espero também que vocês o procurem para aprender mais sobre o agregar. O agregar é extremamente importante, não é por conta da pandemia. O agregar é importante porque nós somos humanos, estamos sempre dispostos a acolher o outro, a entender o outro, a abraçar o outro. E lá no agregar, tudo isso acontece. Entre pais, alunos, escola, mães, professores. O Zé está fazendo um trabalho lindíssimo. Ele vai colher frutos incríveis desse trabalho. E eu quero muito que alguns de vocês, de Tradições, possam contar flores ou frutos desse projeto com o Zé lá. Somem com ele. Porque vai fazer a diferença na sua vida, não é na vida dele principalmente, mas é na sua, quando você aprende a agregar. Por último, chegou algumas pessoas aqui que eu quero dar beijo para vocês. Quero agradecer quem estava aqui, porque ele é um ótimo professor, ele merecia essa audiência, ele merecia que vocês conhecessem ele. E Zé, convido o povo para aparecer no agregar. Como é que faz isso? Pode aproveitar. Sim. Mandar na lata mesmo. Que meu público obrigado novamente. Estou super feliz de ter participado. Qualquer pessoa pode participar do Agregar. Eu convido você a conhecer melhor o projeto. Já começa a participar agora. Lembra uma pessoa aí que você sabe que não está fazendo nada, porque acha que não tem importância. Mostra para ele que é sim, que tem importância sim.
Mostra que você você já aprendeu, ou que um parente seu já aprendeu. Mostra que é importante para ele mudar a vida dele, depende muito dele. Né? A única pessoa que pode mudar a nossa vida é nós mesmos, gente. Porque se tiver um monte de gente oferecendo ajuda, se você não quiser, não adianta. Então mostra que a mudança está dentro dele. Fala assim, olha, você pode mudar seu futuro, sabia? Né? A partir do momento que você estiver engajado, você vai ter todo tipo de apoio que você precisar. Então, eu convido todo mundo a participar dessa maneira, conversando com as pessoas, sempre mostrando o lado positivo que tem da educação. E nosso projeto em si todo, e mais tudo que envolve a gente, tem a ver com a hashtag Amor Além da Lousa, né? É isso aí, gente. Amor Além da Lousa, gente, é isso mesmo. Olha, ô Zé, fala para mim seu Instagram, que aqui para mim agora não está aparecendo aqui a legenda. PHDJ. Eu vou digitar aqui, porque daí todo mundo tem acesso. Então vocês vão colocar o arroba Tony com I, PHDJ. É isso, Tony? J, é isso. Tony PHDJ, é isso. Pronto, eu estou colocando aqui. Quem não segue o Zé, vai lá começar a seguir ele agora, porque vale a pena conhecer um pouco mais desse homem, desse professor, desse encanto de pessoa. E colaborem com ele no agregar, mas por vocês. Porque o agregar é isso, é por você, para que você possa desenvolver um pouco mais o seu lado humano. Quando eu encerro a live, eu conto para eles um segredo que é mais ou menos assim. Quando você não empreende os seus sonhos, você é extremamente mal pago para desenvolver o sonho dos outros. Tá aqui 2 professores que todo mundo sabe que o salário não é aquilo, mas que a gente é muito feliz com o que faz. Beijo, gente. Até a próxima. Obrigada, Zé. Eu amo você, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Também. Recife é verdadeiro. Até mais. Amém. Obrigado. Tchau, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um beijo pra você e tchau!